Eu nunca pensei que algo tão absurdo pudesse acontecer comigo. Sempre fui um homem de razão, desses que confiam mais na lógica do que em superstição. Nasci e cresci em cidade grande, onde o que mete medo são assaltantes e boletos atrasados, não monstros ou criaturas do folclore. Mas tudo mudou na semana em que viajei para o interior do Piauí, mais precisamente para um vilarejo esquecido no norte do estado, onde o tempo parecia correr diferente e os olhos das pessoas carregavam segredos que ninguém ousava contar. Era um lugar seco, quente, onde as árvores eram retorcidas pelo vento e as casas pareciam feitas para suportar mais silêncio do que conversa. Fui até lá a trabalho, enviado por uma empresa de manutenção para consertar uma bomba de água em uma propriedade rural afastada. A proposta era boa. 2 dias de serviço, pagamento em mãos e tudo resolvido. Fácil. Ou pelo menos era o que eu pensava. Cheguei num fim de tarde abafado, com um sol que parecia martelar o asfalto e dissolver a linha do horizonte. O motorista que me levou parou no meio do nada e apontou para uma estrada de terra vermelha que seguia por dentro do mato. É ali, 3 quilômetros andando. A moto não sobe mais não, patrão. Desci meio contrariado. Coloquei a mochila nas costas e fui. A cada passo, o calor parecia mais denso, como se grudasse na pele e arrastasse os pensamentos. Foi no meio desse caminho que o vi pela primeira vez. Um homem velho, curvado, sentado em uma pedra à beira da estrada, com um chapéu de palha surrado e uma garrafinha pendurada no pescoço. Ele me olhou de cima a baixo como se me conhecesse desde menino. Não disse seu nome. Só falou: "Você vai dormir aqui hoje?" Respondi que sim, e ele não disse mais nada. Só levantou e seguiu na direção oposta, como se desaparecesse no meio do mato. Aquilo já me deixou desconfortável, mas continuei. Afinal, era só um velho, certo? Cheguei na tal propriedade, onde fui recebido por Dona Nair, uma senhora de fala mansa e olhos que pareciam ver mais do que deviam. Ela me deu um copo de água de pote e um prato de arroz com feijão, e mostrou o quartinho onde eu ia dormir. O lugar era simples, de barro batido, com uma cama de madeira, uma lamparina e um retrato antigo na parede. Comecei o serviço logo em seguida, antes que escurecesse. Enquanto mexia nos tubos enferrujados da bomba, ouvi um canto estranho vindo do mato. Não era canto de pássaro, nem som de bicho conhecido. Parecia uma melodia rouca, arrastada, como se alguém estivesse chorando em silêncio dentro de uma gruta. Olhei ao redor e não vi nada. Voltei para o trabalho, tentando ignorar o incômodo crescente que se instalava no fundo da minha mente. À noite, depois do jantar, Dona Nair me ofereceu café e disse com uma naturalidade assustadora: "Se ouvir batidas na porta de madrugada, não levanta, nem acenda a luz, só reze." Dei uma risada nervosa e perguntei se aquilo era algum tipo de brincadeira local, mas ela apenas me olhou com seriedade. Aqui a gente aprende a ficar calado, tem coisa que não se explica. E foi só. Fui pro quarto, sentindo que tinha entrado num mundo onde tudo era feito de segredos e poeira antiga. Deitei, mas não consegui dormir. A imagem do velho da estrada não saía da minha cabeça, nem a garrafinha que ele carregava pendurada como um medalhão. Às 2 da manhã, fui acordado por um som seco, como unha riscando madeira. O barulho vinha da lateral da casa, onde havia um velho armário encostado. O som se repetiu, agora mais forte, como se alguém estivesse passando as garras pela parede de barro. Sentei na cama sem coragem de levantar. A lamparina tremulava, lançando sombras tortas no teto. O som veio de novo, dessa vez mais próximo. Foi quando ouvi um uivo, não como esses que a gente escuta em filme. Era profundo, grave e parecia vir de dentro da terra. Aquilo atravessou meu corpo como uma corrente elétrica. Quis me levantar, mas minhas pernas estavam pesadas demais. Tudo dentro de mim dizia para ficar onde eu estava. Na manhã seguinte, tentei fingir que nada tinha acontecido. Perguntei a Dona Nair se ela tinha ouvido algo. Ela respondeu apenas:
Você escutou ele também, né? Depois virou as costas e foi cuidar das galinhas. Fui terminar o serviço com o peso de algo invisível grudado nas minhas costas. E foi então que ele apareceu de novo, o velho da garrafinha, encostado na cerca de arame, como se estivesse me esperando. Cheguei perto, mais curioso do que assustado. Perguntei o que era aquele som na noite anterior, e ele me olhou com um cansaço antigo. Nem tudo que caminha é homem, nem tudo que uiva é lobo. Aqui tem coisa que carrega as duas maldições. Depois se virou e sumiu entre os arbustos. A partir dali, percebi que aquela história era muito maior do que eu imaginava, e que o velho não era apenas um espectador do que acontecia naquela região. Ele sabia de coisas que ninguém mais tinha coragem de falar. E o que me apavorava mais era que ele parecia saber exatamente o que ia acontecer comigo, como se eu já estivesse marcado de algum jeito, como se aquela garrafinha não fosse só um talismã, mas uma sentença. E aquele foi só o começo. No segundo dia, o sol nasceu pesado. Era como se o calor tivesse acordado mais cedo do que todos e estivesse determinado a me espremer até que eu confessasse alguma coisa que nem eu sabia. Levantei com a garganta seca, a mente ainda presa no que eu tinha escutado durante a madrugada. Por mais que tentasse racionalizar, tudo em mim dizia que aquilo não era normal. Era como se a noite tivesse tentado me avisar de algo e eu não tivesse escutado com atenção suficiente. Dona Nair me ofereceu um café forte, quase amargo, e ficou me observando enquanto eu bebia. Eu evitava o olhar dela, mas ela não evitava o meu. Quando terminei, ela falou com naturalidade. Ele só ronda os que não são daqui. A gente já aprendeu a ficar em silêncio. Eu não sabia como responder. Preferi seguir direto para a bomba d'água e continuar meu trabalho. Os tubos estavam quase prontos, mas algo em mim queria terminar aquilo rápido. O cheiro de terra, que antes me parecia familiar, agora estava estranho, como se o ar guardasse algo podre escondido. Enquanto ajeitava as últimas conexões, ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, e lá estava ele de novo. O velho da garrafinha. Sempre aparecia sem fazer som, sem aviso, como se brotasse do chão. Ele se aproximou devagar, olhando o chão e mexendo no cordão de couro que segurava a garrafinha. Hoje à noite vai ser pior, disse ele. A frase saiu arrastada como se tivesse peso. Tentei fingir que não entendi, mas ele insistiu. Você já sentiu, né? O bicho cheirou você. Agora ele volta. Eu perguntei o que ele queria dizer com aquilo, tentando esconder meu medo, mas ele apenas apontou para uma árvore retorcida do outro lado do mato. Ali foi onde tudo começou. Naquela árvore. O meu irmão foi mordido ali. Foi ali que ele mudou. Era impossível não sentir o arrepio correr pelas minhas costas. Aquilo já não parecia apenas uma superstição rural. O tom do velho não deixava dúvidas. Ele estava falando sério. Demais até. Disse que o irmão dele tinha sido um homem bom, trabalhador, mas depois de um acidente numa trilha, apareceu com feridas estranhas e febre alta. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Depois disso, começou a sumir nas noites de lua cheia, voltando sempre machucado, sujo, com um olhar diferente. E então vieram os gritos nas noites silenciosas, os ataques a animais, os rastros de patas enormes no chão seco, até que uma noite ele atacou alguém. A partir daí, o velho foi banido da vila por tentar esconder o irmão. Mudou-se para uma casa afastada, junto de quem já não era mais completamente humano. E desde então, vivia à sombra daquilo, tentando controlar a fera com rezas, remédios antigos e aquela garrafinha que levava no pescoço. É jurema, sangue de galinha preta e um segredo que aprendi com uma curandeira do Maranhão, disse. Enquanto eu tiver isso aqui, ele não me toca, mas não posso garantir por você. Fiquei paralisado. A vontade era largar tudo e ir embora, mas a estrada era longa demais para seguir a pé no meio daquele calor. E parte de mim queria saber mais. Uma curiosidade estranha começou a crescer dentro de mim.
Eu precisava entender o que estava acontecendo. O velho percebeu isso e me ofereceu algo inesperado. Se quiser ver com seus próprios olhos, venha comigo hoje à noite. Ele me olhou com seriedade, como quem oferece uma verdade e uma condenação ao mesmo tempo. Mas se for, não pode voltar atrás. E passei o dia inteiro com a cabeça confusa. A lógica me dizia para ir embora, mas o instinto dizia que eu já estava envolvido demais. Dona Nair notou meu silêncio e apenas comentou: "Você falou com ele, né?" Com o velho. Assenti. Ela apenas balançou a cabeça e disse: "Ele carrega o inferno pendurado no pescoço. Se aceitar o que ele vai te mostrar, sua vida não vai mais ser a mesma." Era isso. Eu sentia que estava numa encruzilhada. Podia fingir que nada acontecia naquele lugar e ir embora com minha mente em paz. Ou aceitar o convite e mergulhar num mundo que provavelmente ia me marcar para sempre. No fim da tarde, fui até a entrada da trilha, onde o velho disse que estaria. E ele estava. Em pé, encostado numa árvore, com a garrafinha pendurada no peito e um facão na cintura. "Tem certeza?" perguntou. Eu apenas assenti. Seguimos pela trilha fechada, em silêncio. O mato parecia se fechar atrás da gente. As árvores sussurravam, e cada som da floresta parecia carregado de alguma coisa antiga e viva. A noite caiu devagar, e com ela veio um vento estranho, úmido, que trazia cheiro de carne. Paramos perto de uma clareira onde havia uma pedra grande coberta de musgo. O velho a apontou e disse: "Foi ali que ele me atacou pela primeira vez. Depois recuou, por causa da garrafinha." Ele se sentou em silêncio e me entregou um punhado de folhas secas. "Se der tempo, queima isso. Se não der, corre para o lado oposto da trilha, nunca para o mato fechado. O bicho gosta de esconderijo." Fiquei imóvel, tentando absorver tudo. Cada palavra do velho era um peso novo na minha mente. A escuridão nos envolvia como uma teia. E então ele disse a frase que ainda ecoa nos meus ouvidos: "Hoje você vai ouvir o que ninguém quer ouvir e ver o que nenhum homem devia ver." Fiquei ali, sentado no chão seco, com o coração disparado. A mata estava em silêncio, mas um silêncio vivo, inquieto, como se o mundo estivesse prendendo a respiração, e eu já não sabia mais quem eu era, porque no fundo, uma parte de mim queria que ele viesse, queria olhar nos olhos do impossível e entender. Eu só não imaginava o preço disso. A noite naquele pedaço de mato parecia mais densa do que qualquer escuridão que eu já tinha sentido antes. Não era só a ausência de luz, era uma espécie de presença, como se o breu tivesse vida própria. Como se alguma coisa estivesse por ali, misturada ao ar, esperando a hora certa. O velho da garrafinha se manteve calado, desde que sentamos naquela clareira. Ele apenas mexia de tempos em tempos na pequena garrafa pendurada no pescoço, como se aquilo fosse a única coisa que o mantivesse inteiro. Eu me sentia estranho, não com medo comum, desses que a gente sente quando ouve um barulho esquisito. Era um medo que vinha de dentro, que me fazia pensar coisas que eu nunca tinha imaginado. Como se o próprio tempo estivesse se enrolando ao meu redor, e nada do que eu conhecia fosse suficiente para explicar aquele lugar. A fogueira improvisada estalava abaixo, soltando labaredas tímidas que mal conseguiam empurrar a escuridão para longe. E quanto mais o tempo passava, mais a mata parecia mudar. Os sons normais, grilos, cigarras, estalos de galhos secos, foram sumindo, até que o silêncio ficou espesso. E foi nesse silêncio que tudo começou. Primeiro, o cheiro. Um fedor que não era exatamente de animal morto, mas de coisa antiga, apodrecida por dentro. Depois, um arrepio que veio sem vento, sem frio, apenas com a sensação de que alguma coisa estava caminhando por ali. Foi quando o velho quebrou o silêncio. "Agora é tarde. Ele já sabe que você está aqui." Olhei para ele como se quisesse ouvir alguma explicação, mas ele apenas se levantou devagar, firmando o facão contra a perna e sussurrando palavras que eu não compreendi.
Algo entre oração e encantamento. Em volta da clareira, a escuridão parecia se mover como se tivesse respiração própria. E então, entre os galhos, eu vi 2 olhos amarelos do tamanho de moedas brilhando no meio do mato, fixos em nós. A criatura não veio correndo nem gritando. Ela surgiu lentamente, como se não tivesse pressa, como se já soubesse o final daquela história. O corpo era enorme, muito maior do que qualquer lobo ou cão que eu já tivesse visto. E a postura, aquilo andava como homem, mas não era homem. Os pelos eram escuros, embolados de sangue seco. As garras, compridas como dedos de arame. E os dentes pareciam ossos vivos, afiando a própria noite ao passar. Fiquei paralisado. Meu corpo não obedecia mais. Mas o velho se posicionou na frente, erguendo a garrafinha com uma das mãos e o facão com a outra. A criatura parou. Apenas parou. Como se respeitasse aquele gesto. Como se conhecesse o que havia ali dentro. Um som baixo começou a sair da garganta do monstro. Um som que não era rosnado, nem lamento, nem fala. Era tudo ao mesmo tempo. E do meio desse ruído, uma palavra foi se formando. Meu nome. Aquilo falou meu nome. A voz era distorcida, mas era a minha. Como se o bicho tivesse tirado aquilo de dentro da minha própria mente. O velho não se abalou. Começou a caminhar em círculos, dizendo palavras em um dialeto que eu nunca ouvi antes. As chamas tremiam e o ar parecia vibrar. A criatura ficou inquieta. Deu 3 passos para frente. O velho girou a garrafinha e gritou uma única palavra que fez o bicho recuar. Foi como se tivesse levado um golpe invisível. Ele recuou para o mato, mas não fugiu. Ficou ali, entre as árvores, observando. Quando tudo terminou, o velho caiu de joelhos. Suava como se tivesse saído de uma febre. Se apoiou no facão e disse com a voz fraca: "Foi a última vez. A garrafinha está quase seca." Eu ainda não conseguia falar. A mente tentava juntar os pedaços da realidade que tinham sido estraçalhados diante de mim. Perguntei, com a voz quase falhando, o que diabos era aquilo. Ele respondeu apenas: "É meu sangue. É meu irmão, e é minha culpa." Ficamos ali até o sol ameaçar nascer. O velho não se moveu mais. Eu também não. O que vi naquela noite destruiu qualquer certeza que eu tinha sobre o que é real. Aquela coisa me olhou. Aquela coisa sabia quem eu era. E agora, eu sabia que tinha me tornado parte de algo que jamais poderia esquecer. Quando voltamos pela trilha, o velho estava visivelmente mais fraco. Disse que o ritual havia custado muito, que cada vez que ele invocava a proteção da garrafinha, parte da sua vida era levada em troca. Era um pacto antigo, selado não por palavras, mas por dor, e que esse pacto estava se esgotando. Logo, ele não vai mais me ouvir, e quando isso acontecer, alguém vai ter que tomar meu lugar. Essas palavras me atingiram com um peso que eu não queria carregar. Mas algo dentro de mim já estava mudado. Não era mais só um curioso, um forasteiro com a mochila nas costas. Agora eu sabia demais, e o que se sabe não pode ser deslembrado. Na entrada da vila nos separamos sem falar nada. O velho voltou para o seu casebre e eu fiquei ali parado, olhando o chão, como se ainda pisasse na escuridão da floresta. A garrafinha ainda brilhava no pescoço dele, mas de forma diferente. Mais fraca, como uma vela no fim da chama. Aquilo me inquietava. O medo já não era da criatura, era do que viria depois, do vazio, da responsabilidade e, principalmente, da ligação que agora existia entre mim e aquilo. Porque uma vez que ele fala seu nome, uma vez que seus olhos se cruzam com os dele, você nunca mais é o mesmo. E eu sabia, no fundo da alma, que aquilo não tinha terminado. Tentei voltar à vida normal depois daquela noite. Terminei o serviço com as mãos trêmulas. Evitei cruzar com os olhos da dona Nair e me despedi do lugar como quem abandona uma cova rasa. Mas bastou sair dali para perceber que não seria tão simples.
Os quilômetros que me afastavam da clareira não apagaram o que eu tinha visto, muito menos o que eu tinha sentido. Era como se o mato tivesse grudado em mim, como se a voz rouca daquela criatura ainda soprasse meu nome toda vez que o vento batia de lado. Voltei para minha cidade. Tentei mergulhar no barulho das buzinas, no tumulto dos mercados, nos rostos apressados dos outros. Mas mesmo entre concreto e multidão, eu ouvia a floresta respirando atrás de mim. As noites começaram a mudar. O sono, que antes vinha fácil, agora era quebrado por pesadelos que se repetiam. Noites inteiras em que eu me via naquela clareira de novo, mas sem o velho ao meu lado. Apenas eu e ele, o bicho. Às vezes, ele ficava parado me olhando. Outras vezes avançava e eu acordava com o grito preso na garganta, suado, com as mãos fechadas como se ainda segurasse aquele punhado de folhas secas que o velho tinha me dado. O problema é que os sonhos começaram a atravessar a noite. Um dia, acordei com arranhões no braço. Primeiro pensei que era paranoia, depois uma coincidência. Mas os arranhões voltaram. Em lugares diferentes, sempre em noites de lua cheia. Comecei a evitar dormir. Tomava café à noite, andava pela casa feito um condenado esperando o sino. E então vieram os sons. Um arranhar leve na porta como unha longa de criança. E depois o uivo, não alto, nem escandaloso. Era o mesmo uivo da clareira. O mesmo som que parecia vir de dentro de mim. Pensei em procurar ajuda, psicólogo, pastor, qualquer pessoa. Mas toda vez que eu tentava explicar, a voz falhava, como se algo me empurrasse de volta para o silêncio. E no fundo, eu sabia. A resposta estava no Piauí. Mas exatamente no velho. Ele era a chave daquilo, a única pessoa que entendia o que estava acontecendo comigo. Peguei um ônibus numa madrugada abafada e segui viagem com o corpo leve e a alma carregada. A cada quilômetro, o sentimento de que eu estava voltando não para um lugar, mas para uma dívida. Cheguei na vila quando o sol já estava caindo. A dona Nair me viu e apenas balançou a cabeça. Eu sabia que você ia voltar. Ele nunca deixa. Perguntei pelo velho. Ela apenas apontou para a estrada de terra. Tá lá, esperando. Segui o caminho como se meus pés soubessem a direção. A trilha até o casebre estava mais seca e o mato parecia mais baixo, como se o tempo ali tivesse andado em outra velocidade. O velho estava sentado na mesma posição de antes, mas dessa vez não me olhou como um estranho. Ele me olhou como se eu já fosse parte da paisagem. Chegou a hora, ele disse. Sentei ao lado dele e pela primeira vez ele falou mais do que eu esperava. Contou como, depois do primeiro ataque do irmão, ele passou a viver numa linha invisível entre o mundo dos vivos e o mundo dos amaldiçoados. Como os antigos curandeiros ensinaram rituais, orações esquecidas, ervas que só cresciam em dias específicos. Disse que a garrafinha tinha prazo e que esse prazo estava acabando. Eu posso segurar a besta, mas não posso segurá-la para sempre. E quando eu não puder mais, ela vai procurar outro. Sempre procura. Foi aí que ele me encarou e disse sem rodeios. Ela te escolheu, ou porque você olhou, ou porque você não correu. Ou talvez porque você ouviu. Não consegui responder. Ele se levantou com esforço, abriu uma pequena caixa de madeira e tirou uma segunda garrafinha. Era menor, mas tinha o mesmo tom avermelhado. Me entregou sem cerimônia. Essa aqui não vai te proteger, só vai te avisar. Quando ela começar a ferver sozinha, corra. E se não puder correr, reze. A noite se aproximava. O velho me convidou a passar ali mais uma vez. Disse que aquele seria o último encontro. Depois disso, tudo vai mudar. Eu já não sou mais o que era. Ele andava mais devagar, com o corpo curvado e a fala pesada. Montamos a fogueira, mas dessa vez ele não rezou. Apenas ficou olhando para o céu, como se esperasse uma resposta que não vinha. O tempo passou lento. A clareira parecia diferente, mais fria. E então ela apareceu. Não o bicho, mas a ausência dele. Não houve uivo, nem olhos brilhando.
Apenas o som do mato se afastando, como se algo muito grande estivesse vindo, mas não quisesse ser visto. O velho ficou de pé, mas suas mãos tremiam, e quando tentou erguer a garrafinha, ela escorregou dos dedos, caiu no chão e quebrou. O som do vidro se partindo foi como um grito. O velho caiu de joelhos, olhou para mim com os olhos molhados. Agora é você. Eu me aproximei sem saber o que fazer. Peguei a minha garrafinha, a que ele tinha me dado, e por impulso levantei no ar. A noite vibrou, o mato parou, e algo recuou. Foi como se a coisa tivesse entendido que o ciclo tinha mudado, e sumiu. O velho respirou fundo, deitou no chão e fechou os olhos. É o fim para mim, mas não para você. Fiquei ali por horas, sozinho, sem entender se aquilo era vitória ou condenação. O céu clareou devagar. Quando voltei para a vila, ninguém me fez perguntas. Só me olharam como se soubessem. A garrafinha pendia do meu pescoço, e dentro dela, o líquido já borbulhava. Fazem quase 2 anos desde aquela noite na clareira. 2 anos desde que o velho da garrafinha caiu na terra vermelha com os olhos fechados e o corpo entregue ao silêncio. Voltei para a cidade com a alma virada pelo avesso, com a pele fria mesmo sob o calor, com o sono fragmentado como vidro rachado. A garrafinha ainda pendia no meu pescoço, balançando junto ao meu peito, como um coração estranho batendo fora de lugar. Por fora, eu continuava o mesmo. Fazia os mesmos trabalhos, andava nos mesmos ônibus, respondia às mesmas perguntas com o mesmo tudo bem automático. Mas por dentro, algo havia se quebrado, ou talvez se aberto, algo que não fecha mais. Porque depois que você vê o que eu vi, não existe mais normal. A garrafinha borbulhava às vezes, em silêncio, sem aviso. Começava com uma leve vibração, como se algo nela acordasse aos poucos. As primeiras vezes me deixaram em pânico. Tranquei janelas, desliguei luzes, fiz orações que nem lembrava que sabia. Mas nada acontecia. A coisa, seja lá o que fosse, não vinha. Não havia mais uivo, nem olhos no escuro. Era só aquele líquido grosso, rodando devagar, subindo pelas paredes internas do vidro como se procurasse saída. E foi aí que eu entendi. O monstro não estava mais lá fora. Ele tinha entrado comigo naquela noite. Ou talvez me reconhecido. E agora dormia em mim. Só esperava, como um cão velho esperando o dono voltar. Tentei me livrar da garrafinha, de verdade. Em um dia de desespero, joguei no rio. Mas na manhã seguinte, ela estava no chão do meu quarto, pingando lama, como se tivesse rastejado de volta. Tentei quebrar. Ela não trincava. Tentei enterrá-la. O buraco amanheceu escavado, como se algo tivesse voltado para buscá-la. Desisti. Aceitei. Era minha agora. Como um pacto que ninguém assina, mas que o sangue reconhece. Comecei a escutar coisas, vozes em lugares vazios, nomes sussurrados por entre as frestas da porta, ruídos que não vinham de fora, mas de dentro, do crânio, da carne, vozes que repetiam frases que o velho me disse, como um eco que nunca morre. Agora é você. Ele te escolheu. Reze se não puder correr. Passei a andar pelas ruas da cidade com os olhos baixos. Evitava contato. Crianças choravam perto de mim sem razão. Cães latiam do nada. Uma vez, um homem de rua se aproximou, encostou a mão no meu ombro e disse: "Você tem coisa grudada." Perguntei o que era. Ele só apontou o céu e depois cuspiu no chão. Comecei a sentir uma força estranha nas mãos. Um peso diferente nas noites de lua. Uma raiva crescente que brotava do nada, em momentos banais. Com o tempo, comecei a notar que pessoas que me irritavam sumiam. Primeiro, um colega de trabalho, depois um vizinho. A polícia dizia que eram casos sem ligação, desaparecimentos comuns. Mas eu sabia, não tinha provas, mas sabia. Porque a garrafinha sempre borbulhava antes.
e ficava parada depois. Fugi da cidade, fui para outro estado, tentei recomeçar, mas não adiantava. Era como carregar uma sombra que não respeitava fronteiras. Onde eu fosse, ela ia junto. Com o tempo, parei de fugir. Comecei a ouvir, prestar atenção nos sinais. E entendi que a garrafinha não era só um aviso, era uma sentença, um tipo de relógio que contava os dias até que algo maior acontecesse. E esse dia chegou. Foi numa madrugada quente, em que o ar parecia grudar na pele. A garrafinha borbulhou com força, como nunca antes, e dessa vez não parou. Senti uma pressão no peito, um calor subindo pela espinha. Olhei para o espelho e meus olhos estavam diferentes. Não havia raiva, não havia dor, havia fome e medo, mas não o meu. O medo era de outro, do homem que morava no andar de cima e que, por acaso, tinha gritado comigo dias antes por causa do barulho da furadeira. Eu não pensei. Só fui. Quando acordei, estava no mato, nu, com a boca seca e gosto de sangue na garganta. Não havia marcas, não havia rastros, só o silêncio e uma nova garrafinha pendurada no meu pescoço. Maior, mais escura. Hoje eu entendo. Eu sou o novo guardião, ou talvez a nova cela. Não sei se estou prendendo a criatura ou se ela está me alimentando de dentro para fora. Só sei que ela está viva e que precisa de mim. A cada lua cheia, sinto mais dela em mim. Não uivo, não me transformo, mas vejo, escuto. Farejo coisas que não via antes, e sei quando alguém está marcado, porque agora eu sou quem sente o cheiro, quem ouve o sangue correndo rápido demais. E às vezes, nos dias de calor seco, quando ando pelas estradas vazias ou passo perto de alguma vila no meio do nada, vejo um velho sentado à beira do caminho. Ele não diz nada, só me observa. E então sorri, como quem reconhece um filho. O mundo não sabe, mas ele está cheio de gente como eu. Gente que já foi tocada, chamada, marcada. Alguns lutam, outros aceitam. Eu ainda não sei quem eu sou, mas a garrafinha borbulha, e isso basta. Se um dia você cruzar comigo e sentir calafrio, não me encare. Não tente entender. Apenas baixe os olhos e vá, porque talvez eu ainda esteja no controle. Talvez, mas se não estiver, reze e corra. Você já passou por algo que ninguém acredita? Já sentiu aquele arrepio sem explicação, como se estivesse sendo observado? Deixe seu relato aqui nos comentários. Quem sabe a próxima história contada seja a sua. E se você gosta de mistérios, lendas e relatos reais como este, se inscreva agora no canal e ative o sino, porque aqui o medo sempre tem voz.